Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre teoria da comunicação. Hoje a gente vai entender os fundamentos que sustentam toda a prática profissional na área de comunicação. Então, se você trabalha ou quer trabalhar com conteúdo, campanhas, redes sociais ou jornalismo, essa base é muito importante. Então, vou me apresentar para vocês. Eu sou Amanda Cardoso, eu sou jornalista. Eu sou uma das pessoas por trás do Uma Ideia de Marketing. Essa é a nossa aula de número 2. A primeira foi sobre comunicação social. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as teorias, né, sobre essa base, né, da comunicação. A gente vai dar uma geral, tá? Mas aulas futuras a gente vai falar um pouquinho, né, sobre cada teoria, bem específico. E aí, vamos lá. Então, o que são, né, teorias da comunicação? Então, as teorias da comunicação são os estudos, né, dos processos comunicacionais e elas nos ajudam a entender como as mensagens são criadas, transmitidas, interpretadas, e o mais importante disso é que elas se aplicam a praticamente tudo. Então, desde uma conversa no WhatsApp até uma campanha publicitária, uma notícia no jornal ou um meme que está viralizando ali nas redes sociais. Tudo isso as teorias da comunicação vão se aplicar. E aí vocês devem estar pensando, mas por que isso é importante? Basicamente, sem teoria, a gente corre o risco de atuar no automático. Então, entender os fundamentos da comunicação nos dá ferramentas para refletir, criticar e também para melhorar a nossa prática. Então, elas nos ajudam a pensar nos efeitos que nossas mensagens causam. Então, assim, seja para vender uma ideia, emocionar alguém ou até mesmo para gerar uma reação, né? Então, tudo isso, as teorias vão ser importantes para a gente fazer todo esse processo. E aqui, né, a comunicação é um processo, né? Em todo processo, a gente sabe que tem etapas e vão ter elementos básicos. Então, aqui eu trouxe, né, os elementos básicos da comunicação. Então, vamos lá. A gente tem um emissor, que vai ser quem vai enviar a mensagem. A gente vai ter a mensagem em si. A gente vai ter o canal, que ele pode ser um meio digital, impresso, oral. A gente vai ter o receptor, que é quem, né, vai receber e interpretar essa mensagem. E também a gente vai ter o ruído, que pode atrapalhar esse processo. Então, esse ruído ele pode ser uma falha técnica, pode ser uma ambiguidade na linguagem. E por último, a gente tem um contexto, que também é importante ali, né? Porque a mesma mensagem pode ter sentidos bem diferentes dependendo do lugar, da cultura e do momento. Então, foi o que eu coloquei ali, né? O mesmo conteúdo, ele vai ter diferentes interpretações. E aí aqui, a gente vai falar de um dos modelos mais conhecidos, né, que é o de Shannon e Wave, que foi criado em 1949, né? Então, é um modelo técnico linear, né? Ou seja, o que seria esse modelo, o que seria técnico e linear, né? A mensagem, ela sai do emissor e vai até o receptor. Então, esse modelo, ele vai também começar a introduzir nele o conceito de ruído. Então, ele traz esse conceito de ruído nele. Isso foi um grande avanço na época. Só que assim, tudo bem, você tem, né, todo essa questão, né, do emissor, do receptor, do ruído, porém, ele tem limitações. Esse é um modelo que ele tem limitações. Então, assim, por ser um modelo muito técnico, ele não vai dar conta daquela subjetividade humana, né? Ele não vai dar conta ali das nossas emoções, experiências, visões de mundo. Então, assim, ele é útil, mas não é suficiente para explicar a comunicação humana por completo, né? Então, assim, como eu falei no slide anterior, ele não vai levar em consideração o contexto, né? E aí a gente tem também as funções da linguagem, né? Então a gente fala, né, aqui a gente vai falar do linguista Roman Jakobson, né, que ele que propôs, né,
essa visão mais rica da comunicação, que a gente fala que são as funções da linguagem. Então, essas funções, elas mostram que a gente não se comunica só para informar. E aí, eu trouxe aqui, né, para vocês as funções, né, que ele coloca ali. Então, a gente tem a função referencial, que ela vai focar na informação objetiva, né? Nós temos a função emotiva, quando expressamos, né, os sentimentos. Nós temos a função conativa, que é quando queremos convencer ou chamar o outro à ação. Nós temos a função fática, que é usada para manter o contato. Então, por exemplo, quando a gente atende o telefone e fala alô, né? A gente tem a função metalinguística, quando falamos sobre a própria linguagem, né? E nós vamos ter a função poética, que dá ênfase, né, à estética, ela é usada muito na literatura, na publicidade. Então, essas funções acontecem, né, o tempo todo nos textos, nos roteiros e campanhas, e muitas vezes mais de uma ao mesmo tempo, ou seja, muitas vezes numa campanha, num texto, né, numa mensagem ali que você quer passar, você vai ter mais de uma dessas funções nele. Aí aqui eu trouxe outros pensadores, muitos, assim, quando a gente fala de teoria da comunicação, as teorias da comunicação, a gente tem muitos pensadores, só que a gente tem aqueles principais que a gente vai ouvir falar bastante. Então, o primeiro ali que eu trouxe, né, é o Harold Laswell, né, a gente fala muito sobre o modelo de Laswell. Então, Laswell nos deu a fórmula, né, quem diz o quê, por qual canal, para quem e com que efeito, que é uma base, né, para a comunicação estratégica. E aí depois a gente fala de Marshall McLuhan, que ele ficou famoso com a frase: "O meio é a mensagem". Então ele chamava a atenção para o impacto do canal usado, né? Ele falava assim que não é só o contexto que importa, mas como ele vai ser transmitido. Depois a gente tem ali o Stuart Hall, né, que ele vai além de tudo isso, né? Ele mostra que o receptor ele não é passivo. Então, quando a gente fala ali sobre teoria hipodérmica, a gente vai ver que se acreditava, né, naquela época que o receptor ele era passivo, né? Ele só recebia a mensagem, ele não tinha uma interpretação crítica, ele só recebia e aceitava. E já aqui o Stuart Hall ele vai falar que não, o receptor ele não é passivo, né? Ele vai falar que o receptor ele vai ler, vai interpretar a mensagem e até vai ressignificar aquela mensagem. E por último, né, Humberto Eco, que ele fala sobre a obra aberta, né, a comunicação como um campo de múltiplas interpretações possíveis. Então, aqui vai valer muito ali, né, o ambiente digital de hoje, que hoje a gente tem essa visão de que as pessoas elas vão receber aquela mensagem e ela vai ter diversas interpretações, né? E aí, como eu falei, né? As primeiras teorias, né? Você tinha algumas limitações. Então, quando a gente fala ali dos modelos clássicos, né? Você vê que tem essas limitações. Então, elas nem sempre vão considerar, né, as ideologias, as questões culturais, relações de poder. Então, a partir dos anos 70 e 80, vão surgir as chamadas teorias críticas e culturais. Então, essas teorias, elas olham a comunicação de forma mais social, política e inclusiva. Então, a partir desse momento, a gente já vai pensar ali no receptor como o ser humano mesmo, que ele vai ter emoções, que ele vai ter as ideologias dele, que ele vai ter as culturas dele. Então, a gente não fala mais de massa, né? Que a gente fala comunicação de massa, como o receptor passivo. A gente já começa a ver o receptor como um receptor crítico, né?
E aqui a gente fala um pouquinho, né, da comunicação hoje. Então, hoje a comunicação ela vai ser muito mais dinâmica, né? Nós temos redes sociais, memes, vídeos ao vivo, influenciadores. Ela é uma comunicação mais horizontal, rápida e muitas vezes colaborativa, né? Só que também surge alguns desafios muito importantes para a gente, né? Então, a gente fala ali muito de as bolhas, né, informacionais, os algoritmos também que filtram o que vemos, as temidas fake news, né, que vão distorcer a realidade. Eu falo temidas porque para a galera do jornalismo, quando, né, surgiu esse termo fake news, a gente estava ali numa situação muito complicada, porque hoje, né, a gente tem já muitas empresas de comunicação já tem sua equipe ali para estar desmentindo e tal, mas no começo a gente não tinha isso. Então, como você vai chegar para uma pessoa? A gente estava ali no momento que o jornalismo estava sendo desacreditado. Como você vai chegar para a pessoa e falar assim: olha, essa notícia que você está vendo na internet não é verdade, é falsa? E hoje em dia, apesar da gente ter ali muito, né, sobre a IA, a gente vê que a IA está evoluindo bastante. Eu acredito que hoje em dia as pessoas já estão começando a ficar mais críticas. Então, hoje em dia, já estão se questionando mais. Peraí, será que isso aqui é verdade? Não é? Estão buscando. Mas ainda assim, é uma área que a gente tem que estar ali sempre e tal. Eu aposto que todo mundo aqui já recebeu uma mensagem, seja da sua mãe, do seu pai, ou até mesmo de um colega seu falando sobre uma coisa e você viu que não era verdade. Ali você foi pesquisar um pouquinho na internet, pô, isso aqui é fake. Então acontece bastante isso. Então hoje a comunicação de hoje, a gente não que antigamente não tinha, mas hoje a gente enfrenta novos desafios, né? Então a gente sempre tem que estar atento a tudo isso. Então agora a gente vai aqui, né? Como aplicar na prática, né? Como a gente vai aplicar essas teorias na prática. Então, as teorias da comunicação, ela não vai servir só para você pensar, né? Ela vai também nos ajudar a agir. Então, na hora de escrever um texto, fazer um roteiro, montar uma campanha ou lidar com uma crise de imagem, as teorias elas vão nos orientar ali nas nossas decisões. E aí vocês vão falar assim, mas poxa, teoria hipodérmica ali, criada ali entre guerras, né? Por que que eu vou usar ela hoje, né? Se você parar para pensar, eu dou muito exemplo da teoria hipodérmica porque é uma teoria que eu gosto bastante, mas se você for parar para pensar, ainda hoje, você vê muito essa questão. Porque quando a gente fala da teoria hipodérmica, a gente lembra sempre dos regimes ali totalitaristas, né? Então você lembra sempre muito de política. E ainda hoje tem muito essa questão, quando você fala, principalmente ali de fake news, de você ter ali um disparo da mensagem, a pessoa só receber e é isso. Eu acredito. E na teoria hipodérmica a gente fala muito disso, que o receptor ele é totalmente passivo, ele recebe, né? Por isso que ela tem também um nome de bala mágica, porque o receptor ele vai receber ali e ele não vai criticar, ele só vai aceitar aquilo ali. E geralmente vem muito, né, de pessoas com poder mesmo. Então você vai ver muito naquela época que era uma teoria utilizada muito para propaganda política. E é uma coisa que ainda hoje acontece. Então, apesar de ter sido a primeira teoria que surgiu ali, ainda hoje você pode utilizar ela ali nos seus estudos, né, para ver, avaliar, para você também começar a criticar mais. Então eu lembro que antes de eu fazer jornalismo, eu não tinha uma visão muito crítica das coisas. Então eu assisti o jornal, ok. Hoje em dia, eu assisto mais de um jornal e cada um eu vou tendo uma visão crítica ali, olhando e tudo. Quando a gente está nessa área, eu acredito que para quem é da publicidade também, a gente acaba vendo, né, as coisas ali, criticando.
E isso é muito bom. É uma pena que é uma visão muito mais de quem faz comunicação do que das pessoas de um modo geral. Mas para a gente isso é muito importante. Então, assim, porque você, né, precisa estar sempre ali estudando e vivenciando essas teorias, porque além de tudo isso, elas também vão ajudar a gente a prever ruídos, né, a entender o feedback ali da pessoa, né, do receptor, né, e com isso a gente vai adaptando ali a linguagem para cada público. Então, por exemplo, eu tenho experiência ali no marketing e quem é do marketing sabe, né? Você tem vários clientes e geralmente você vai ter que adaptar uma linguagem específica para cada cliente. Se você trabalha com um cliente que o cliente dele é o consumidor final, é uma linguagem. Se você trabalha com um cliente que o cliente dele é um business, né, que a gente fala do B2B, é uma outra linguagem. E essas teorias ajudam a gente a ver isso, né? Quando a gente vai escrever uma cópia, alguma coisa, poxa, isso aqui pode ter um ruído aqui. É igual, por exemplo, às vezes eu vou escrever uma cópia e tem uma palavra que ela pode ser interpretada de diversas formas. Então pode ser que ela seja interpretada do jeito que eu quero, mas pode ser que ela não seja. Então eu vou trocar aquilo ali. E quando a gente tem esse conhecimento, facilita bastante o nosso dia a dia. E aí, né? Vamos lembrar, né, de algumas coisinhas aqui que eu já falei, né? Então, eu quero que vocês pensem o seguinte: as teorias da comunicação, ela é uma ferramenta de leitura crítica do mundo. Então, elas vão potencializar, né, nossa atuação profissional e vai nos ajudar a compreender melhor o papel social que a comunicação exerce e que nós exercemos também como comunicadores. Então, assim, a gente não pode pensar só em como, né, aquela mensagem ali, ela, ela vai ser interpretada, mas também como, né, qual é o nosso papel nisso tudo? Qual é o nosso papel ali para aquela mensagem ser interpretada daquela forma? Então, uma matéria assim, gente, teorias da comunicação é uma das primeiras matérias que a gente vê na faculdade. E muitas vezes a gente nem leva com tanta consideração assim, mas é extremamente importante para a gente entender tudo, até mesmo o nosso papel no dia a dia, no nosso trabalho. Poxa, eu falo como jornalista, que, né, foi o que eu estudei. E eu vejo muitas vezes, a gente vê que muitos jornalistas não têm compromisso com o que eles estão fazendo ali. E é muito importante você ter, porque você está passando informação para as pessoas. A sua informação, ela pode ser recebida de uma forma que ela pode gerar um bem ou um mal para a pessoa. Quando a gente, mais para frente, a gente vai ver, mas na teoria hipodérmica a gente já vê essa questão, a gente fala muito da guerra dos mundos, que a partir, né, desse cenário caótico que foi, né, uma transmissão de jornal, desculpa, uma transmissão de rádio, né, naquela época só tinha o rádio, que é um livro, né, a Guerra dos Mundos é um livro, e eles transmitiram como se fosse uma notícia mesmo, que estava tendo um ataque, uma invasão, e as pessoas acreditaram. E a partir desse momento a gente começa a pensar, né, sobre o papel mesmo ali do comunicador. A gente começa a pensar nas nossas responsabilidades. Então você vai ver que a teoria ela vai ajudar muito nisso também, né? A gente a exercer o nosso papel de comunicador da forma correta e da melhor forma possível. E aí eu trouxe um exercíciozinho para vocês, né? Eu sempre vou trazer um exercíciozinho. E aí vocês podem pausar a tela, pegar esse exercício, responder nos comentários mesmo. E aí, assim, eu vou adaptar, né, o que for possível à nossa realidade. Então, assim, eu coloquei aqui, né, para vocês escolherem pode ser um post mesmo, né, uma campanha ou uma manchete. Quando a gente fala manchete, uma notícia de jornal, né? E aí eu quero que vocês analisem mesmo, né?
e responda essas perguntinhas, né? Quem comunica, qual a mensagem, qual canal, se houve ruído, né? E como ela foi interpretada. Então, esse exercício vai ajudar a gente um pouquinho a entender, né? A teoria mais na prática, porque você só falando de teorias da comunicação, você pensa assim, ah, entendi. Ah, beleza, e aí? Mas você fazendo os exercícios, você vê, né? Mais na prática mesmo. E ajuda também a gente a exercitar, né? O olhar crítico, né? Ser mais consciente ali, né? Da nossa profissão. Então é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos, né? Eu vou sempre deixar algumas dicas de livros ali embaixo, né? Alguns links. Eu acredito que nesses da teoria, das teorias da comunicação, vai ser do Wolff mesmo, né? Geralmente, quando a gente fala de teoria da comunicação, a gente fala dele. Mas sempre que eu for achando, né, um livrinho, alguma coisa a mais, eu vou estar colocando aí para vocês. Então, a dica mesmo vai ser os livros do Wolff, né? Sobre teorias da comunicação. E é isso, se vocês gostaram, né, dessa aula, comentem, compartilhem, se inscrevam. As aulas vão ser todas postadas no YouTube, né? Esse é um projeto que eu estou fazendo gratuitamente, então vocês vão me ajudar bastante para eu entender também que vocês estão gostando, que estão curtindo as aulas. E bons estudos, até a próxima aula. Tchau, tchau.